Anunciamos nesse momento a chegada do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, a quem eu peço uma salva de palmas. Prefeito Ricardo Nunes, que vem acompanhado da presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, CREA São Paulo em exercício, Lígia Marta Mackey, e também das seguintes autoridades: Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras da cidade de São Paulo; Eduardo de Castro, secretário municipal do Verde e Meio Ambiente; Marcos Gadelho, secretário municipal de Urbanismo e Licenciamento; Carol Lafêmina, secretária municipal das Subprefeituras em exercício; Marcos Garcia, secretário municipal adjunto de Infraestrutura Urbana e Obras; Vivian Satiro, secretária executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias da Secretaria Municipal de Governo; José Carlos Mierzwa, presidente do Conselho Curador da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, e também convidamos Francisco Loduca, superintendente do DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. Todos aqui composta a nossa mesa do lançamento das ações prioritárias do Plano Diretor de Drenagem do município de São Paulo. Falando na nossa querida cidade, vamos assistir o vídeo institucional da cidade de São Paulo. Mais de 12 milhões de habitantes, mais de 1.500 quilômetros quadrados, 32 subprefeituras. Essa megalópole sou eu, a sua São Paulo. Você já sabe o quanto eu sou surpreendente, né? Sou conhecida como Selva de Pedra e Terra da Garoa, como carinhosamente gostam de me chamar, mas na verdade, eu sou mais do que isso. Eu escondo muitos tesouros deslumbrantes, inclusive a natureza que eu amo tanto, representada por dezenas de parques e centenas de milhares de árvores em ruas, calçadas, canteiros e praças, que dão aquele charme às minhas paisagens. Para quem gosta de se deslumbrar com o ambiente urbano, alguns dos prédios mais altos do país também estão aqui. Eu sou muito diversa. Comunidades de várias etnias fizeram sua história aqui, e meus braços estão sempre abertos para acolher quem vier. Você pode perceber isso também nos milhões de turistas anuais por aqui. E é pensando em tudo isso que eu me esforço tanto para cuidar bem de você, que me escolheu para fazer parte da sua vida. Tudo isso está à disposição para atender você e ser a sua ajuda no que precisar. Aqui, o compromisso em fazer todos se sentirem em casa é o que me move todos os dias. E tem muita gente dedicada para isso. Cuidar da casa nem sempre é simples, mas quando a gente faz isso juntos, tudo fica mais fácil. Acima de tudo, eu estou sempre torcendo pelo seu sucesso. E por isso, foram criados milhares de empregos nos últimos anos por aqui. Você sabe que a diversão, a emoção, o encantamento e as experiências deliciosas fazem parte do nosso jeito de ser. Eu te ofereço sempre as melhores opções de diversão para aproveitar o que a vida tem de melhor. Nós ficamos separados por muito tempo, mas essa é a hora da gente se reencontrar, porque o nosso trabalho juntos deu certo. Mas, sabe, eu sou mais que números. Eu sou você. Mal posso esperar pelos momentos incríveis que vamos viver daqui para frente. Vamos juntos! Vamos aplaudir a nossa querida São Paulo. Abrindo os pronunciamentos desta cerimônia, eu convido a nossa anfitriã aqui do CREA São Paulo, a Lígia Marta Mackey, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, em exercício. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o dispositivo na pessoa do prefeito Ricardo Nunes, né? Agradecer a todos que estão aqui, ao senhor engenheiro Marcos Monteiro, né, secretário municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras da cidade de São Paulo, por nos prestigiar. E o CREA São Paulo está sempre à disposição de vocês, né? Então, para a gente é uma honra recebê-los. Quero agradecer também a Superintendência de Fiscalização do CREA São Paulo, né? A diretoria do nosso conselho, que também está aqui presente, né? Nos prestigiando. E gostaria também de agradecer a todos, né? Que vêm sempre, os engenheiros que fazem parte da nossa casa, que nos prestigiam sempre. É muito importante, né, para nós, enquanto Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que possamos fazer parte dessas discussões. Temos levantado a bandeira da transformação pela inovação, algo que aplicamos na cultura interna do CREA e levamos em todas as nossas ações, tanto aqui dentro quanto fora do Conselho, com o mesmo intuito do que será feito aqui hoje. É por meio da interação entre o poder público, sociedade civil e mercado que alcançaremos os melhores resultados e as soluções ideais para o planejamento e infraestrutura urbana. São Paulo é a principal cidade do Brasil em termos de produção de conhecimento técnico-científico e economia. É o município mais populoso do estado do Brasil, né, com mais de 12 milhões de habitantes, tendo grandes desafios pela frente. Um deles é a drenagem. Mas temos também um terreno fértil para a atuação dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências, que têm a missão de enfrentar esses desafios sociais e solucioná-los, oferecendo segurança e qualidade de vida à nossa população. Para que isso aconteça de forma efetiva, é essencial que façamos parte da vida pública, buscando entender os desafios e como eles afetam a vida das pessoas. E assim, desenhando alternativas que acolham o crescimento da cidade, da população e proporcionando com isso o desenvolvimento. O profissional da área tecnológica, ele deve ser envolvido com todos esses processos. Somos protagonistas da evolução. E é com muito orgulho, né, que o CREA recebe a todos vocês, porque é a casa dos engenheiros e geólogos e agrônomos. É com isso que deixo também um convite para que no dia 27 nós estaremos reunidos em Serra Negra, no Congresso Estadual de Profissionais. É a oportunidade que todos nós, profissionais de engenharia, teremos de elencar as propostas para a melhoria do sistema CONFEA-CREA, para o desenvolvimento do nosso Estado e país, em 3 eixos temáticos, que são a inovação tecnológica, a infraestrutura e a atuação profissional. Então, mais uma vez, com muito orgulho, agradeço a oportunidade de estar recebendo todos vocês aqui na nossa casa, né, que para a gente sempre é um momento importante para a nossa engenharia, para a nossa profissão. Então, agradeço imensamente. Muito obrigada pela oportunidade. Os nossos agradecimentos à presidente do CREA São Paulo, em exercício, Lígia Mackey. Informamos a todos que este evento está sendo transmitido ao vivo e será gravado no canal da CIURB do YouTube. Na sequência, ouviremos palavras do senhor José Carlos Miersva, presidente do Conselho Curador da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o prefeito Ricardo Nunes e, em nome dele, também cumprimentar toda a mesa e todos aqui presentes. Eu acho esse evento bastante importante, né, porque trata-se, né, de um tema de grande relevância para a cidade de São Paulo, onde a ação colaborativa, né, da FCTH, juntamente com a Prefeitura do Estado de São Paulo e todos os colaboradores da Prefeitura, tem trazido, né, resultados bastante significativos para a melhoria, né, da qualidade de vida da população aqui da cidade de São Paulo. Então, atualmente, como presidente curador, né, do Conselho, presidente do Conselho Curador da FCTH, né, para nós é bastante importante, né, ter essa parceria, que já é uma parceria de muitos anos, né, que temos trabalhado, né, sempre no sentido de poder, de alguma maneira, né, contribuir, de certa forma, também com a participação da Universidade de São Paulo, né, não se pode deixar de mencionar o papel da Universidade de São Paulo, né, e principalmente do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, do qual atualmente eu sou chefe do departamento, que nós estamos, né, conduzindo aí a direção da Fundação, justamente para poder, né, trazer para a sociedade tudo aquilo que a universidade desenvolve, né, no sentido de aprimorar a nossa qualidade de vida. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui presente, agradeço ao CREA também por
abrigar, né, esse evento aqui e parabenizar a todos pelas iniciativas. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor José Carlos Mierva e, na sequência, ouviremos palavras do secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras da cidade de São Paulo, Marcos Monteiro. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro, agradecer ao prefeito Ricardo Nunes, que mais uma vez o prefeito não só reafirma, mas ele nos conduz na melhoria da cidade de São Paulo, nesse evento especialmente sobre o sistema de drenagem. Na verdade, nos orienta, é mais que isso, né, prefeito? São cobranças firmes que ele faz no dia a dia, de que a gente melhore as condições de vida das pessoas que moram aqui na cidade, e principalmente a população mais periférica, e é onde que o sistema de drenagem é mais importante, onde a gente tem as maiores manchas de alagamento. Agradecer a presença dos diversos secretários que estão prestigiando o nosso evento, nossa anfitriã, a presidente Lígia Mackey, onde a gente tem uma parceria bastante forte com o CREA, o FCTH, que tem nos apoiado e nos orientado nessas ações. São ações diversas, mas, em especial, os cadernos de drenagem. A gente vai falar um pouquinho hoje durante os eventos. Os membros do Legislativo, os técnicos aqui do município, do Estado, que estão participando desse evento, e todos que são interessados, engenheiros, geólogos e outros interessados nesse assunto importantíssimo para o desenvolvimento da cidade. Nós hoje, então, estamos lançando o Plano Diretor de Drenagem, que é uma ferramenta importantíssima para o planejamento de drenagem na cidade. Nós vamos apresentar a vocês essa primeira edição do plano. A intenção é que esse plano seja dinâmico, que a gente vá ajustando o plano ao longo do tempo, de acordo com as necessidades ou outras situações que surjam na cidade. Ele apresenta 56 obras prioritárias e a orientação dessas 56 obras prioritárias foi feita a partir dos cadernos de bacia, dos cadernos de drenagem que a gente desenvolve em conjunto com o FCTH. Envolvem ações de curto, médio e longo prazo, mas todas elas visando preparar a cidade para um tempo de retorno de chuvas de 100 anos. O plano apresenta uma hierarquização desses projetos e vocês vão conhecer maiores detalhes na apresentação que vai ser feita pela Antônia, que trabalha no departamento de planejamento lá da CIURB, e pelo Flávio Conde, que foi o coordenador dos trabalhos pelo FCTH. Essas 56 obras implicam em valores de hoje num investimento de 4,6 bilhões de reais e vão promover uma redução de mancha de 4,6 quilômetros quadrados na cidade. Vão promover também uma capacidade de reservação de 4 milhões de metros cúbicos de água e vão ser feitas, nessas 56 obras, 13 mil metros de novas canalizações no município. Nós temos as grandes obras de drenagem, os reservatórios em especial. No nosso plano de meta constam 14 novos reservatórios. Ontem tivemos uma reunião com a secretária Vivian, que faz o acompanhamento do plano de metas, e estão sendo monitorados 18 novos reservatórios. 3 deles estão entregues até esse momento na gestão, que é o reservatório Paciência, o Aricanduva Tabuão e o Aricanduva R3. E nós, em outros 11 reservatórios do plano de metas, estamos prevendo um investimento de 817,5 milhões de reais. Além dos reservatórios, temos diversas outras ações de drenagem, em especial ações de curto prazo, ações emergenciais, situações em que as subprefeituras, a Defesa Civil, nos informam dessas situações mais críticas, e temos em andamento hoje 88 ações de contenção de margem de córrego, 47 obras de contenção de muros de arrimo e taludes e outras 19 intervenções para a recomposição de galerias de águas pluviais. Além disso, essas obras citadas vão representar 5,6 mil metros de recuperação de margens de córrego e outros 800 metros de recomposição de galerias subterrâneas.
Evidentemente, essas ações emergenciais são ações que nós entendemos que não são as ideais para a cidade, mas é o que a gente consegue hoje, né, dentro das possibilidades que nós temos de realizar. Mas estamos em andamento com a estruturação de um programa que se chama PRAR, em que a gente vai poder planejar também essas obras mais localizadas de drenagem. Então, vai ser uma ação importantíssima para que a gente vá reduzindo a quantidade de emergências e que a gente atue nessas localizações de forma mais planejada. Encerrando minha fala, eu só queria agradecer, em especial, a equipe que compôs o plano diretor, em especial o engenheiro Marcos Garcia, nosso secretário adjunto, ele que levou à frente a estruturação desse trabalho, com uma grande visão de planejamento, alguns participantes pela secretaria, Antônia, o Douglas, a Denise e toda a equipe, tiveram mais elementos na equipe que participaram da estruturação, e a equipe do FCTH, com Flávio Conde, com Pedro Algodual, e toda uma equipe que deu suporte à estruturação desse trabalho. Então, agradeço a presença de todos, uma presença altamente qualificada, e que todos tenham um bom evento. Obrigado. Agradecemos as palavras do secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Infraestrutura Urbana e Obras da cidade de São Paulo, Marcos Monteiro. E, encerrando os pronunciamentos desta cerimônia de abertura do nosso evento, eu convido o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Bom dia, bom dia. Meu dia começa tão cedo que eu vou até perdendo o horário. Bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Agradecer muito aqui a nossa querida presidente em exercício do CREA São Paulo, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que é engenheira civil, né? Eu que sou do ramo privado, estou na área pública agora, mas, né, sempre tive no ramo privado e tenho muitos engenheiros na minha empresa. Então, a importância que é a engenharia, a arquitetura, dentro de todo o contexto do serviço público e do serviço privado. Acho que o Brasil tem dado grandes exemplos da qualidade que é os seus profissionais da área de engenharia, arquitetura. Queria deixar isso registrado e agradecer já pelo uso do espaço aqui. Queria agradecer meus secretários. Eu tenho a felicidade, Lígia, de ter a melhor equipe que uma prefeitura poderia ter na realização dos seus trabalhos. Então, eu queria também deixar isso destacado e já iniciar fazendo um grande agradecimento a todos eles. Sempre eles me dão uma cutucadinha, que ele fala assim, ele cobra muito, né? Mas é a minha função, entendeu? Para a gente poder sempre estar atendendo a população. A gente perdeu muito tempo, tem que correr muito agora para recuperar o tempo perdido, então a gente só vai conseguir recuperar esse tempo perdido para atender a população, acelerando, colocando os projetos em dia e cada um podendo todos os dias acrescentar um pouquinho mais do seu potencial de trabalho para a cidade. Eu queria iniciar cumprimentando um cara que tem feito um grande trabalho, que é professor de engenharia da Mauá, é professor de engenharia do Mackenzie. Sabe quem é, Eduardo? Está aqui do lado. É o secretário de Infraestrutura, Marcos Monteiro, não secretário de Infraestrutura Urbana e Obras, também presidente da SP Obras, e que transfere conhecimento para os seus alunos da Mauá e do Mackenzie e presta o seu conhecimento para a cidade de São Paulo. Comentar o Eduardo Castro, nosso querido secretário do Verde e do Meio Ambiente, tem feito um trabalho fantástico, tem muito a ver com a questão da drenagem da cidade. Nós temos 111 parques na cidade. Eu faço questão de todo lugar que eu vou, Lígia, mostrar esse vídeo da cidade. Uma coisa que me dói o coração é quando a gente vê alguém ficar só falando mal da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma cidade maravilhosa, uma cidade acolhedora, uma cidade de um dinamismo incrível, uma cidade que ensina muito para o mundo, né? Às vezes as pessoas ficam falando que a gente fica copiando coisa de fora. É muito ao contrário, a gente tem muitas coisas que a gente contribui com boas experiências para as grandes cidades do mundo. E, dentro do contexto de drenagem, o Eduardo usa da área do Verde e Meio Ambiente. Temos, para vocês terem ideia, nós temos na cidade de São Paulo 48,14% de área com cobertura vegetal. Isso ajuda demais a drenagem. E temos 111 parques, como mostrou o vídeo. Mas vamos fazer ainda mais
no nosso plano de metas, tem mais 7 parques. Nós já entregamos 3. Nós vamos superar a meta. Não era para contar, cara. Então, mas nós estamos sempre com esse intuito, e todos imbuídos, de traçar uma meta desafiadora, alcançar a meta e passar a meta, né? Eu queria deixar esses sentimentos para cada um de vocês, da equipe que toca a Prefeitura de São Paulo, que foi constituída pelo prefeito Bruno Covas, e todos nós temos um grande compromisso de honrar o voto das pessoas em 2020, na chapa do Bruno e minha, mas também honrar a memória do Bruno, e onde o Bruno estiver, a gente tem certeza que ele está com muito orgulho da gente de tocar a cidade. Agradecer o Marcos Gadelho, nosso secretário de Urbanismo e Licenciamento, também com grandes desafios. Ontem à noite, nós votamos, bem à noite, meia-noite, a Câmara votou em segunda votação o projeto do Pio Central. Nós votamos agora no calendário o Pio Central em agosto, o Pio Pinheiros em setembro, em setembro, o Pio Jurubatuba, em outubro, o Pio Pinheiros, novembro, o Pio Leopoldina, em dezembro, Tamanduateí. Então, a cidade está com um cronograma de ações para intervenções urbanas, que tem um reflexo importante na cidade e também nos profissionais da área de engenharia e de arquitetura. Estou toda hora falando de arquitetura porque está aqui uma das pessoas mais apaixonadas pela cidade, bem na minha frente aqui, que é a nossa querida Beth França, que tem dado um trabalho, tem dado uma contribuição gigantesca para a cidade, tantos anos de prefeitura, aceitou tocar um dos programas mais importantes da cidade, que é o programa Mananciais, que envolve ações de políticas públicas fundamentais, inclusive para ajudar a diminuir a desigualdade social. Cumprimentar aqui a querida Carol Lafemina Nunes. Ela nunca põe Nunes, mas ela é Nunes, mas não é parente. A nossa secretária em exercício da Secretaria das Subprefeituras, que também tem feito um trabalho fantástico. Só de Jardim de Chuvas a gente fez quanto esse ano, esses últimos 210 jardins de chuva. Jardim de chuva é algo muito encantador, que tira a área que está permeável, tira o concreto, tira o cimento, tira o asfalto, faz um aprofundamento de 1,5 metro, coloca aquela pedra para fazer rachão. Estou testando, né? E a gente vai entregando para a cidade áreas para ajudar na questão da drenagem e que deixa a cidade mais confortável e mais bonita, porque aí vem um jardim bonito, né, em cima. Cumprimentar o Diogo Soares, nosso secretário executivo, o Walter Rocha, chefe de gabinete da Secretaria de Estado do Governo, que aqui representa o nosso querido secretário Marcos Penido, o Marcos Garcia, o secretário adjunto de CIURB, a Vivian Satiro, que é a secretária executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias, que coordena todo o nosso plano de metas. São 77 pontos no nosso plano de metas. Dentro dos 77 pontos de metas tem essa das drenagens, que são 14 piscinões e tantas obras, 20 milhões de metros quadrados de recapeamento. É realmente um plano de metas bastante ousado. Eu tenho muita confiança e convicção de que nossa equipe vai conseguir chegar. A Beth França, eu já falei. Também está aqui os nossos subprefeitos, o Rodolfo da Sé, a Elisete de Vila Prudente, o Lucas, cidade de Tiradentes, o Marlon de Sapopemba, o Francisco Loduca, superintendente do DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, o César Azevedo, diretor-presidente da SP Urbanismo, também atuou bastante na questão dos PIOs. Obrigado, César, e tem também papel fundamental dentro da questão dos projetos urbanísticos da cidade. A Adriana Borges, nossa diretora de obras da SP Obras. A Adriana, acho que nunca trabalhou tanto na vida. Cadê a Adriana? Está aí. O José Carlos, que é o nosso presidente do Conselho, curador da FCTD, Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. A Fabiana Albano, diretora de eventos do IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo. Enfim, a cada um de vocês que estão aqui, colaboradores da Secretaria, diretores do CREA São Paulo, senhoras e senhores. Olha, quando a gente participa de um evento desse, e é muito importante ressaltar, Lígia, de que
a gente queria apresentar, compartilhar com a sociedade, compartilhar com vocês, para poder fazer até uma prestação de contas da forma de trabalho, dos modus operandi da prefeitura, de fazer as questões, apresentar à sociedade, demonstrar que tem um planejamento, né? Esse momento importante aqui do lançamento do plano diretor de drenagem, ele foi subsidiado pelos cadernos de drenagem, feito pela USP, muito bem lembrado aqui pelo nosso querido professor, que eu já agradeço. E tem uma questão também fundamental, que é poder compartilhar com vocês o do porquê que a gente está conseguindo fazer o lançamento agora de um conjunto de obras que gerarão investimentos de 4,6 bilhões. Nós temos tocado a Prefeitura de São Paulo com muito foco em cumprimento de metas e com uma ação muito forte com relação à questão do comprometimento fiscal. O acordo que a gente fez com o governo federal de poder eliminar a dívida do município de São Paulo de 24 bilhões de reais, né, em troca de uma ação judicial do Campo de Marte, que estava desde 1956, por decorrência da Revolução Constitucionalista de 1932, e que estava lá dezenas e dezenas de anos no judiciário sem uma solução, e não tinha a condição de ter uma solução, e aquela área não voltaria para a prefeitura, até porque no voto do ministro... Você me permite, Lígia, como eu estou com um público aqui muito qualificado, que são formadores de opinião, eu queria aproveitar só para colocar alguns pontos cruciais com relação a essa questão que envolve o que a gente está tratando aqui. O voto do ministro Herman Benjamin, do STJ, foi muito claro dizendo que aquela área ela é insuscetível de reintegração, né? Que deveria o governo federal indenizar a prefeitura, mas que a área não voltaria. Eu digo isso porque muitas pessoas, inclusive arquitetos, fizeram artigos falando que aí teria que ser um parque, né? Então, faltou o conhecimento do trâmite processual e das questões processuais e das questões objetivas do que era possível ou não possível de fazer com aquela área. Então, aquela área não teria como haver, em hipótese alguma, a questão do retorno para a prefeitura, e a gente acabou fazendo uma ação muito importante de ter 24 bilhões da dívida do município sendo acabada, né, terminada, e a gente pagava 280 milhões por mês da dívida com o governo federal. Davam mais de 3 bilhões por ano. Então, a gente deixa de pagar essa dívida, resolve aquela questão do Campo de Marte, uma área que não era utilizada pela aeronáutica, lá pela Infraero, de 400 mil metros, aí vem para a prefeitura, então nós acrescentamos 400 mil metros de área para a prefeitura, que será um parque, um belo parque, inclusive com o Museu da Aeronáutica. Essa cidade ela é muito empolgante para todos os turistas que vêm aqui, turismo de negócio, turismo de entretenimento, para as pessoas que vivem aqui, que trabalham aqui, que nos visitam, ter mais um equipamento de cultura, que nós já temos bastante, e é importante que tenhamos mais equipamentos. Mas essa questão da gente poder fazer esse lançamento das ações prioritárias do Plano Diretor de Drenagem do município, o Marcos Monteiro ressaltou, e eu queria dar mais um destaque, com uma prioridade muito grande para as áreas mais periféricas. É muito triste a gente ver as regiões periféricas onde as pessoas, porque não houve uma política habitacional no tamanho da necessidade, que foi o crescimento dessa cidade, não houve um planejamento. A gente convive muito, ou convivia muito, no dia a dia, de ver situações de uma pequena chuva, a casa das pessoas serem alagadas, de sonhos e sonhos das pessoas mais humildes serem levados por conta de uma enchente ou de um alagamento, de nós termos situações de perder vidas porque haviam pinguelas que as pessoas iam atravessar em córregos no momento de chuva, de enchente, e as pessoas serem levadas. Tem muitos e muitos e muitos casos. E nós estamos muito determinados em mudar essa história, muito determinados em fazer da nossa cidade uma cidade com uma menor desigualdade social. Até porque, pela primeira vez na história, o nosso PPA, que é o Programa Plurianual, a gente tem um indicativo de que os investimentos na cidade eles têm uma priorização para áreas de maior vulnerabilidade da cidade de São Paulo. Então, a gente vai fazendo um equilíbrio com relação
a essa situação da cidade, e não poderia ser diferente dentro das ações prioritárias do Plano Diretor de Drenagem, de fazer a drenagem, evidentemente, todas as áreas, mas não deixar de fora as áreas de periferia, as áreas de maior vulnerabilidade da cidade. Vocês vão ver no plano que ele está atendendo a todos os setores. E, evidentemente, paralelo às grandes obras, como falou o Marcos aqui, eu queria poder só, no meu encerramento, contribuir com algumas informações da cidade de vocês, ou quem não é daqui, que, de uma certa forma, visita o trabalho. Nós temos aqui no plano 56 obras que elas vão ser realizadas nas 26 subprefeituras e que levam em consideração vários fatores, como a diminuição de alagamentos, as pessoas beneficiadas, vulnerabilidade local, investimento e prazos. Como eu já falei, são 4,6 bilhões de investimento, incluindo as obras, desapropriações, estudos, as compensações ambientais. Nós teremos também 13 mil metros de novas canalizações e a previsão da conclusão de todas as obras será 2036, mas a gente já, como tem recurso, planejamento, tentar entregar o máximo quanto antes. Tem uma outra questão que eu queria comentar, da importância de chegar nesse estudo, foi a realização dos cadernos das bacias hidrográficas. E também compartilhar com vocês um dado bastante importante, por favor, preste atenção, investimento em drenagem. Nós tivemos, desde 2017, CIURB investiu 2,04 bilhões em obras de drenagem na cidade. Foi 2,04 bilhões desde 2017. Desses, 2021 e agora 22, 1 bilhão de reais. Olha o tanto que a gente conseguiu acelerar e avançar, né, fazendo esse comparativo dos investimentos, que nós tivemos metade do investimento em um ano do que foi feito desde 2017 até agora. Foram 16 relatórios entregues desde 2017, desses valores, dentre 11 piscinões, atualmente são 59 reservatórios, em 2016 eram 43. Vou fazer um destaque aqui, porque quando a gente também faz os piscinões, a gente tem uma despesa de custeio bastante elevado. Chega na média R$250 mil por mês. O custo para a gente poder manter os piscinões com as bombas, né, sempre com manutenção, a limpeza, toda a questão de zeladoria. R$250 mil por mês. A gente inaugurou um piscinão, a gente também assume um custeio mensal de R$250 mil por mês. Enfim, eram esses detalhes. Como vocês viram aqui, já foi falado, as obras selecionadas foram definidas a partir das prioridades apresentadas nos cadernos já publicados, acrescentando os cadernos das bacias do Ticoatira, da Vila Leopoldina, do Tremembé, de Itaquera e do Sapateiro, que já foram concluídos, e foram acrescentados também as intervenções e projetos do acervo técnico de CIURB, resultando em 56 obras avaliadas que, nesse momento, apresentamos aos senhores e às senhoras. Eram essas minhas considerações, a minha fala de poder enfatizar da qualidade da equipe que a gente tem, do comprometimento, do amor pela cidade, e que todos têm um compromisso. Todos. Diferente de algum tempo atrás, de alguns acordarem muito tarde e dormir cedo, aqui não. Acordar muito cedo, dormir tarde, trabalhar bastante e todos falarem o que é que eu vou fazer hoje para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e é assim que a gente vai tocando a nossa cidade para nossa geração atual e geração futura. Obrigado a todos, grande abraço. Os nossos agradecimentos pelas palavras, o prefeito Ricardo Nunes, que, neste momento, todos que estão aqui à mesa, nós vamos pedir a gentileza para que se componha a mesa para iniciar as apresentações deste que é o lançamento das ações prioritárias do Plano Diretor de Drenagem da cidade de São Paulo. Nós vamos convidar aqueles que desejarem, por favor, acomodem-se nas cadeiras ainda livres na plateia para assistir às duas apresentações que nós teremos na sequência. Primeiramente, teremos a apresentação
da coordenadora do Núcleo de Planejamento da CIURB e SP Obras, a engenheira Antônia Ribeiro Guglielmi, a quem eu peço uma salva de palmas. Para acompanhar a engenheira Antônia, eu convido também o senhor Flávio Conde, coordenador da área de drenagem urbana da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. Também peço uma salva de palmas. Vamos então iniciar a apresentação. Os senhores podem acompanhar pelo telão e também pelas TVs laterais. Por favor, engenheiro Antônio. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Antônia, sou engenheira, sou funcionária da CIURB já há muitos anos e estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, compartilhando esse trabalho. Queria agradecer ao CREA por estar recebendo a gente, agradecer ao secretário, ao prefeito, pela honra de poder coordenar, participar desse trabalho. Queria deixar um agradecimento especial ao Garcia, que nos desafiou com esse assunto, com essa meta que a gente conseguiu atingir. Vamos apresentar aqui para vocês. E agradecer toda a equipe que participou, que a gente debateu, construiu esse resultado que está aqui hoje. Vamos esperar colocar a apresentação para poder começar. Vou precisar. Bom, então vamos lá. A gente dividiu nossa apresentação em duas partes. Eu vou primeiro colocar para vocês o contexto, para vocês entenderem como que nasceu o plano de ação do Plano Diretor de Drenagem, como que nós chegamos, então, nessas ações prioritárias de drenagem. Depois de eu passar para vocês o contexto, aí o engenheiro Flávio vai continuar e explicar para vocês exatamente os detalhes dos critérios e toda a parte mais técnica. Quem puder me ajudar, puder ir passando, então, os slides, por favor, o próximo. Bom, a gente não tem como falar de drenagem urbana sem começar falando um pouquinho de urbanização, né? É um assunto que está intrinsecamente ligado. Pode pular, por favor. E a gente tem que sempre começar lembrando como que era a geografia da nossa cidade antes da cidade, né? Acho que muita gente aqui é da área, conhece isso tudo, mas a gente tem que começar lembrando disso. A chuva, quando chegava na superfície, ela tinha por onde se infiltrar, ela tinha um caminho lento, ela chegava aos rios cheios de meandros e ela tinha lá a sua vida, né? E conforme a cidade cresce, toda essa dinâmica muda. A cidade surge, vai se expandindo, vai impermeabilizando e isso muda totalmente o comportamento da água nessa região. Pode passar, por favor. Então, a gente vê aí um exemplo de um rio, já com uma cidade próxima, mas ainda lá natural, né? Todas as curvas de rio, como ele era antes. E pode passar, por favor? E aí, o impacto da urbanização, como ele vinha sendo por muito tempo. A gente tem mudado cada vez mais isso, né? Então, canalizações, retificações e a chegada da urbanização nesse entorno, ocupando toda essa área. Pode passar? E não tem como a gente, então, ter toda essa mudança sem ter um resultado, um impacto disso no comportamento, no escoamento dessa água. Pode passando. Mais um, por favor. Pode passar, por favor. A gente vê aí, então, algumas imagens até antigas do impacto, né, como a chuva castiga a cidade, ou a cidade castiga a chuva, né, do resultado que a gente tem, então, se a gente não cuida da chuva atingindo a cidade, impactando no transporte, na saúde, na mobilidade. Pode passar, por favor?
causando catástrofes. Mais um, por favor. E isso a gente soma, né, a questão de resíduos sólidos. A chuva arrasta o resíduo entope o sistema de drenagem, isso vai se complicando cada vez mais se a gente não cuidar. Pode passar. E temos ainda a situação, né, da ocupação nas margens dos córregos, ocupações precárias, situação sempre difícil para quem está lá. Cada vez que a gente tem uma chuva, a gente acaba vivendo aí muitas tragédias se a gente não cuida. É por isso que a gente tem que cuidar. Pode passar, por favor. Bom, o que a cidade conta hoje já, então, para lidar com isso? Primeiro, a gente viu que é um assunto multifatorial, né? Então, a gente tem diversas ações na área de habitação, de limpeza, mas eu vou falar aqui da parte de drenagem. Pode passar, por favor. A gente tem hoje um sistema já na cidade que conta com 32 reservatórios para segurar, então, a água da chuva e não deixar que ela desça, que ela escorra, que ela arraste, alague. Mais 23 polders, 4 lagos que trabalham também como reservatórios e uma série de canalizações. Isso é o que a gente já tem hoje operando, né, na cidade, como o nosso prefeito comentou, com um custo para manter esse sistema, e a prefeitura mantém isso, porque não adianta a gente ter piscinão e não operar, piscinão, não limpar, não ter bombas e tudo mais. E a gente tem o nosso plano de metas dessa gestão. São 14 piscinões, 14 reservatórios que a meta traz aí para a gente. Já entregamos 3, como foi falado, e a gente quer mais, a gente não quer só 14, não. Então, a gente está aí perseguindo 32 na nossa carteira atual dessa gestão. E temos as obras do plano de reduções de alagamento e risco, que são as nossas obras menores, mais rápidas, curto prazo, né, para a gente poder ir atuando também no sistema de microdrenagem, trabalhar junto com as subprefeituras e com a Defesa Civil. Pode passar. Bom, aqui, para quem não conhece, são algumas imagens de piscinões existentes da cidade, né, enormes, o Sharp 500.000, o Rincão, o Horto Florestal. Pode passar. E aí falar um pouquinho mais, então, do que a gente está trabalhando nessa gestão. Pode passar. Quem não conhece, essa é a ficha da meta 32 do plano de metas. E aí a meta principal, então, são os reservatórios, mas a gente tem várias iniciativas junto, né? Foi falado aqui dos jardins de chuva, de canalizações, da manutenção dos piscinões. Tudo isso tem que trabalhar junto para melhorar esse sistema, para ele dar certo. Pode passar. E aí falando, então, dos piscinões, né? Então, a gente tem aí os 3 que a gente já entregou. Temos outros contratados, cujas obras estão iniciando. Temos obras em licitação, estamos trabalhando com o governo do estado também junto em uma das obras. Temos obras que vamos soltar licitações em breve e mais uma carteira de projetos aí acontecendo, começando para a gente perseguir, cumprir, ultrapassar essa meta. Pode passar. Bom, aqui para a gente ver um pouquinho, então, esse é o reservatório Paciência, o tamanho dele, né, lá na região norte, que nós entregamos. Pode passar. Aqui é uma imagem do polder R3, na bacia do Aricanduva, no próprio rio Aricanduva. Pode passar. E do reservatório Tabuão, também afluente do Aricanduva. O reservatório, inclusive, é bem pertinho na chegada, na foz do Tabuão com Aricanduva. Pode passar. A gente tem um vídeo aqui, vou pedir ajuda aqui do pessoal para passar o vídeo de um dos projetos que a gente vai começar em breve. Esse é uma praça de infiltração ali na 9 de julho. E é um projeto diferente. A gente trabalha não só com... Vamos assistir.
Achei interessante trazer esse exemplo para vocês, porque hoje em dia a gente não trabalha só com as soluções convencionais, né, de piscinão. A gente trabalha também com soluções baseadas na natureza. A gente busca estudar, trazer inovação tecnológica e está sempre evoluindo. Então, esse é um exemplo bem bacana, que em breve a gente vai começar esse projeto. Pode passar, por favor. Bom, como a gente já falou, os cadernos de bacia hidrográfica são, acho que, o elemento mais importante que a gente tem na cidade para o planejamento da drenagem. Pode passar? Hoje nós já temos publicados no site da CIURB 12 cadernos, 6 que nós publicamos lá atrás e mais outros 6 que publicamos o ano passado. Para quem não conhece, eu convido a acessar o site, a gente deixou aqui o endereço, o QR Code, tudo isso. E pode passar o slide, por favor. E esse ano a gente ainda vai publicar mais 8 cadernos. Temos 5 que deve ser uma primeira publicação muito em breve, estaremos reunidos para mais um evento. E depois outros 3. Para o ano que vem, nós já temos mais 2 cadernos iniciados e vamos começar muitos outros. A gente está trabalhando com a meta de cobrir essa cidade toda até o fim da gestão. Uma meta bem desafiadora e bem importante que a gente quer perseguir. Queremos, inclusive, chegar na área de mananciais, Beth. Então, já deixo o convite para a gente começar a conversar sobre isso. Pode passar, por favor. Esse trabalho, a gente já está hoje somando, então, 22 cadernos e a gente já atinge mais da metade da área urbanizada da cidade. Então, a gente já tem uma cobertura bem bacana com esse estudo. Mas vamos ver um pouquinho mais, né? Para quem não conhece, pode passar o slide, por favor. O que são, né? Se alguém aqui não conheceu os cadernos de bacia, então, eu aproveito para contar para vocês. É um instrumento que foi feito para subsidiar o planejamento de drenagem, e ajudar a gente a decidir, né, exatamente a escolher, a definir as obras e as ações necessárias para isso. Esses cadernos de bacia hidrográfica, eles compõem o plano diretor de drenagem. Então, a ideia é a gente atingindo, quando a gente chegar então na cobertura toda do município, a gente aí sim passa a ter o nosso plano completo. Pode passar. Bom, e a gente não fala no caderno só de obras, a gente fala também das ações não estruturais, né? Lidar com a drenagem envolve todo um trabalho tecnológico que a gente tem com radar, né? Feito no Centro de Gerenciamento de Emergência, que é um trabalho com a FCTH, onde a gente monitora a chuva, faz todo o simulado da superfície da cidade, monta as manchas de inundação. A partir daí, a gente define zoneamento de inundação, que é um trabalho que subsidia no plano diretor, que está hoje, né, em fase de revisão, é um instrumento importante. A gente tem o sistema de alerta, que está no site também publicado, emite, acho que muita gente aqui conhece, né, os alertas que são dados quando começam as chuvas em São Paulo, os alertas que são dados também de baixa umidade, baixa temperatura, tudo isso são ações que estão relacionadas e que trabalham junto. Pode passar? Bom, e da parte de obras, ou medidas estruturais, né, como a gente fala, como que elas são definidas no caderno? Os cadernos, eles têm uma etapa, primeiro, de diagnóstico, de entender aquela bacia, de entender superfície, de entender chuva, de entender o que já tem de casos, de obras feitas. Sempre segue a diretriz, né, para trabalhar para atender no cenário final um tempo de retorno de 100 anos e prevendo obras em etapas de implantação. Por quê? Porque quando a gente começa a calcular todas as obras que cada bacia precisa, é uma quantidade de obras gigantesca. A gente tem em cada caderno, em cada bacia, mais de 15, 20 obras para a gente chegar nessa proteção que a gente quer dar para a bacia. Então, imagina, isso está falando de uma bacia, quando a gente junta várias bacias, os cadernos que a gente tem hoje, se a gente somar todas as obras, a gente está falando de mais de 200 obras. A gente está falando de investimento aí, sei lá, acho que uns 20 bilhões. E aí, né, e o custo disso? E o tempo disso? A gente queria conseguir planejar, fazer os projetos, fazer todas as obras. É o nosso sonho fazer isso tudo de uma vez, mas é humanamente impossível, né? E aí a gente parte para a etapa, então, seguinte. Pode passar, por favor? E aí, com todo esse contexto, a gente chega, então, no plano de ação, porque a gente olha, né, para esse
essa quantidade enorme de obras. Pode passar o slide, por favor. A gente tem cada caderno que está publicado com uma lista enorme, mais uma série de projetos que a gente tem aí no nosso acervo, mais o PDMAT, que é um trabalho do DAE. E a gente fala, o que a gente vai fazer? Né? Como que a gente vai escolher? Como é que a gente vai... Cada dia na CIURB a gente está recebendo os subprefeitos, os vereadores, a população, para falar, puxa, meu local alaga, ajuda a gente, resolve isso. E a gente quer resolver tudo. Mas a gente não consegue resolver tudo de uma vez, é humanamente impossível. Então, a gente foi atrás de ter... Pode passar, por favor. Uma forma técnica de priorizar. Né? Então, assim, como que a gente escolhe quais obras primeiro e quais obras depois? Todas serão feitas, isso é importante ter claro. Mas quais primeiro, quais na sequência e quais logo depois? Quais são os fatores que a gente tem que levar em consideração? É uma obra que reduz muito a mancha? Isso é super importante. É uma obra que agrega para o meio ambiente? Puxa, isso é bom. Puxa, mas é uma obra que tem que tirar muitas famílias, que tem um impacto. Poxa, isso dificulta. É uma obra que vai deixar de alagar um hospital. Poxa, isso é bastante relevante. Então, a gente foi listando todos esses critérios e pondo ele na balança. Daqui a pouquinho o Flávio vai contar mais, mas o nosso objetivo foi definir todos esses critérios e todos esses pesos, para poder, aí sim, organizar. Pode passar, por favor? Né? Então, a gente conseguir ter critérios para filtrar daquela lista enorme, ter a lista de quais são as primeiras, e nem são tão poucas, né? 56 prioritárias, e dentre elas também como ordená-las, e aí com isso a gente subsidiar os nossos próximos programas de meta, a gente subsidiar a revisão de plano diretor, a gente se integrar com os outros planos. Pode passar, por favor. Mas, como já foi comentado aqui pelo nosso secretário, essa é uma questão muito dinâmica, né? A gente está definindo hoje um resultado, estamos publicando, todo mundo vai poder receber, né, o folhetinho aí com a lista das 56 obras, o mapa. Mas a cada dia que passa, a cidade é muito dinâmica, né? A gente pontuou todas as obras. Tem família, não tem, atinge hospital, não atinge, qual que é a mancha que alaga, o custo, tudo isso. Só que as coisas mudam. Dali a pouco as famílias têm mais famílias, dali a pouco um hospital deixou de operar, abriu outro, dali a pouco uma via que não era importante ficou. Então a cidade é dinâmica, a gente tem que ir revisando. Então a gente já publica esse trabalho com o compromisso de republicá-lo em breve e republicá-lo de novo, acompanhando a dinâmica da cidade, incorporando as obras dos próximos cadernos que a gente, conforme for publicando, vai acrescentando. Cronograma, né? A gente hoje ainda não chegou, a gente já está mirando mais. A gente quer definir cronograma, seguir o modelo do Plano Municipal de Habitação, do Plan Mob, onde a gente vê as intervenções por quadriênio. Olha, essas daqui estão programadas para o quadriênio seguinte, essas daqui para o próximo. Né? A gente quer se integrar mais ainda com esses outros instrumentos de planejamento para poder ter um resultado mais execuível, que vire realidade. Né? E não para ficar bonito no papel, mas para essas obras acontecerem. Então, enfim, acho que era isso que eu queria explicar para vocês todos, de como que nasceu, então, esse trabalho. E eu vou passar, então, agora a palavra para o Flávio Conde, para ele aí falar da parte mais técnica, explicar mais do trabalho. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Sou Flávio Conde, engenheiro da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, e tive o prazer de coordenar o estudo dos cadernos e agora também, junto com a Prefeitura, a organização do plano de ações. Eu, antes de mais nada, queria agradecer o convite e o simples fato de estarmos aqui hoje falando sobre drenagem urbana, na presença de tantas pessoas ilustres. Isso nos enche de alegria, porque sabe que é a bola da vez. São Paulo, há muitos anos, sofre com os problemas de inundação. E agora a gente está enxergando que estamos com uma luz no fim do túnel, a gente está fazendo o planejamento da maneira correta. Né? Nós estamos fazendo, através dos cadernos de bacias hidrográficas, a gente faz as análises
de intervenção por intervenção no contexto de toda a bacia, né? E já todos os cadernos publicados sempre tiveram esse enfoque. Cada uma das intervenções elas foram testadas, retestadas, passou por diversos critérios de aprovação para que elas compusessem, então, uma parte das alternativas dos cadernos de bacias hidrográficas e também, muitas delas estão compondo aqui as 56 obras do Plano de Ações. Então, eu vou iniciar aqui a minha fala, a minha apresentação. Pode passar, por favor? O caderno de bacia, os cadernos de bacias, eles trouxeram uma série de informações novas para a prefeitura, no sentido de direcionar os recursos da melhor forma possível, né? Então, dessa forma, a gente conseguiu colocar, no contexto do plano diretor de drenagem, nós conseguimos hierarquizar essas 56 intervenções. E de que forma nós vamos hierarquizar, né? De que forma, qual seria a melhor forma de fazer isso? Nós colocamos para os diversos técnicos da prefeitura uma série de critérios e os técnicos, eles pontuaram, porque não é só a gente dar nota para os critérios, a gente também teve que pontuar a importância de cada critério. Por exemplo, redução de mancha de inundação foi o critério que, unanimemente, todos os técnicos acharam como sendo o mais importante. Portanto, a gente vai ver no slide seguinte que ele tem o maior peso nesses critérios. Tá? Então, o programa de obras, a gente, no plano de ações, a gente está contemplando, então, os 56 projetos. Eles passaram por esse crivo e por diversos critérios. Pode passar o próximo slide, por favor. Aqui nós temos eles distribuídos em toda a cidade. Então, a gente consegue verificar, e aí a gente coloca os azuis, são as obras já existentes, os amarelos são exatamente os que compõem o plano de ações, e a gente vê que eles estão distribuídos de uma forma quase que equânime por todas as regiões da cidade, né? A gente sabe que tem regiões com maior deficiência na área de drenagem, outras menos, mas a gente procurou também, foi um dos critérios na hora da seleção das obras, atender todas as regiões da cidade. Pode passar, por favor? Aqui a gente nós colocamos 8 critérios e 18 subcritérios. Então, critério econômico, critério ambiental, desapropriação, né, o que é bastante importante. E aí, em cima disso, nós levamos, então, para os técnicos da prefeitura, para os técnicos da FCTH, para acertar os pesos para cada um dos critérios, e numa etapa seguinte nós fizemos a classificação. Então, o resultado final de ranqueamento de cada uma dos projetos, ele foi a somatória do peso de cada critério pela pontuação do critério. E isso das notas dadas pelos técnicos, dividido pelo somatório dos pesos. Então, objetivamente, a gente chegou num ranqueamento. E por que a gente considera muito importante termos um ranking de obras, né? A gente sabe que, como a Antônia falou, 56 obras a gente não consegue fazer da noite para o dia, né? Sempre existe uma pressão de um deputado, de um vereador, para que obra X seja executada na frente da obra Y, né? E a gente sabe, ele chega ali com a maior das boas intenções, ele sabe que a população daquela região dele está sofrendo, mas são muitas as áreas na cidade que precisam e que sofrem dos mesmos problemas. Então, de que forma que a gente vai atender objetivamente quem é prioritário, quem não é? Então, acho que esse
é o objetivo central do plano de ações, da hierarquização dos projetos de obras. Pode passar, por favor. Então, se nós observarmos aqui, dentre os 8 critérios, né, então, nós temos ali construtivo, critérios sociais, ambientais. Então, uma série de... a relevância de cada um dos critérios, ela é de acordo com a importância que cada um deles tem e foi ranqueado. Observem ali que cada critério tem o seu peso, né, e a redução de mancha é um dos que tem o maior peso, né. E cada um dos critérios, pode passar o próximo? Cada um dos critérios, né, aqui a gente tem uma escala de cada do que é a nota, né? As notas foram atribuídas de 1 a 5 e, por exemplo, no critério econômico, né, obras mais caras foram pior qualificadas, obras mais baratas foram melhor qualificadas. Obras que têm maior redução de mancha estão melhor pontuadas. Obras que têm menor redução de mancha também. Se isso atinge tem um impacto na infraestrutura. Então, na infraestrutura urbana, se atinge um hospital, se atinge uma rodovia de grande fluxo, né, então essa obra ela passa a ser melhor pontuada, consequentemente melhor ranqueada. Pode passar? Então, o que eu estava falando, né, a gente tem aí os critérios para cada um dos critérios que a gente fez. Então, a pontuação dá para a gente enxergar exatamente o que é melhor pontuado e o que é pior pontuado. Tá? Pode passar? Pode passar? E aqui, então, o ranking das obras, né? Obviamente, né, como isso passou, como qualquer ranking que se faça, né, isso passou por votação de um grupo de técnicos da prefeitura, né? A gente procurou ser o mais justo possível à hora de atribuir notas e pesos a cada um desses critérios para cada intervenção. No entanto, se nós pegarmos um outro universo, pode ser que esse ranking mude um pouco, né? Mas como a gente já falou, esse ranqueamento e o plano de ações ele é bastante dinâmico, né? A Antônia falou anteriormente que nós estamos produzindo, nós devemos entregar esse ano ainda 8 cadernos. Desses 8 cadernos aparecerão uma série de novas obras que poderão compor o plano de obras, né? E assim nós vamos. Ano que vem também mais uma quantidade bastante grande de cadernos de bacias hidrográficas, o que vai trazer para a gente também novas obras. Então, a gente entende que seria razoável que, no mínimo, a cada ano, a gente refizesse o ranqueamento das obras para compor o plano de ações, né? Dada a dinâmica da cidade de São Paulo. Então, queria só chamar a atenção. Por exemplo, por que o alteamento de pontes do Jaguaré e Itaim ficou ranqueado como primeiro lugar, né? É uma obra barata, tá? Cerca de 6 milhões, relativamente barata, e é uma obra que não tem desapropriação e resolve o problema de que todas as vezes que chove forte na região ali na Zona Oeste, tem intervenções na Raposo Tavares. Então, uma rodovia de grande tráfego, e, por conta disso, ela fica totalmente travada, muitas vezes nos dois sentidos, né? Sentido interior e sentido capital. Então, vejam que o critério ele tem uma lógica, né? Então, uma obra barata, sem desapropriação e com um resultado muito bom, ela está muito bem ranqueada, né? Então, no trabalho em que eu convido os senhores, né, a pegar o folder. No folder a gente tem lá um QR Code que dá para ter acesso a mais detalhes
de todas as obras, de todas as intervenções, para entender, até para entender por que cada obra ficou em qual posição. Bom, pode passar. Então, aqui o que eu tinha falado, né, a obra do Jaguaré, do alteamento de pontes, então ela muito bem ranqueada por conta dessas questões que estão apresentadas aqui. Pode passar? Então, e dessa forma vai, cada uma das obras tem, então a gente coloca lá, a intervenção seguinte teve uma pontuação 5 nos critérios de população a ser reassentada. Né? Esse é um dos grandes problemas que nós temos. Né? Obras que dependem de reassentamento de população, elas tendem a ser mais demoradas, né? Porque tem todo o processo de reassentamento, de remoção das famílias, de construção de novas áreas de habitação. Então, isso faz com que obras que tenham essa necessidade, elas sejam pouco pontuadas e mal ranqueadas. Não é o caso da obra que nós estamos vendo aqui, o Parque Linear do Ponte Rasa. Né? Pode passar? E aqui, então, por que o reservatório do Jardim São Luís ficou em último? Né? Então, observem que tem alguns critérios que ele acaba sendo muito mal pontuado e faz com que a obra necessariamente seja mal ranqueada. Né? Pode passar o próximo. E aqui, então, a gente tem a ficha técnica. Cada uma das 56 obras, né? Nesse material, falo novamente para os senhores, seria muito interessante, porque aqui a gente está passando resumidamente cada uma dessas, algumas poucas intervenções, alguns poucos projetos, mas todos eles têm essa cara. Nós fizemos para cada um deles uma ficha técnica da obra, em que a gente tem, então, o porquê, em termos de cada critério, por que ele está mal ranqueado ou bem ranqueado. Tá? Então, pode passar o próximo. O próximo, por favor. A cada obra que nós fizemos, nós escolhemos, na verdade não foram para todas, mas algumas, nós fizemos um trabalho urbanístico com a intervenção. Né? A gente quer, com isso, sensibilizar um pouco mais as pessoas, porque, normalmente, as obras de drenagem urbana, historicamente, elas foram obras que não tinham um bom aspecto urbanístico. Né? E, com isso, ela recebeu uma pecha de que ninguém quer piscinão perto de casa. Né? Ninguém quer aquela estrutura que, no passado, era feia, mas ela não necessariamente precisa ser feia. Né? Então, a gente procurou sempre, até para sensibilizar as pessoas, a gente procura, para algumas intervenções em específico, fazer um trabalho paisagístico mostrando que dá para ser algo agradável, né, no contexto urbanístico. Então, pode passar o próximo. É a continuação da mesma obra. Pode passar. Então, mais uma intervenção. Então, para a gente ponderar. Então, a gente está pegando cada tipo de intervenção, de que forma que eles podem ser, como será aplicado e qual é a avaliação dele. Né? Então, está ali a posição da intervenção no mapa. Então, a gente tem ali uma série de avaliações, né? O custo da obra, a população a ser removida, né? Então, isso é bem importante para cada uma desses projetos, é você ter esse levantamento e aí conseguir entender exatamente por que
que ele está naquela posição do ranking. Pode passar o próximo. Então, veja que a gente consegue fazer as obras, essas intervenções na drenagem urbana, com uma cara um pouco melhor, né? Então, a gente tem aí uma área em que você tem, além de você ter a função hidráulica, você também ganha também uma área de convivência para a população, né? Então, às vezes, uma área degradada, a gente transforma aquilo dando múltiplos usos, né? Tem um uso importante para drenagem, mas também acaba sendo um local importante para a população. Até porque a gente sabe que a função hidráulica daquela intervenção, ela vai acontecer em poucas vezes no ano, né? A maior parte do ano ela vai estar ali à disposição da população, né? Então, é muito melhor que a gente consiga conciliar essas duas funções, e isso, de certa forma, traz a população, traz a aceitação melhor da população. Pode passar o próximo. Então, veja, num dia em que não tem chuva, uma área extremamente agradável para a circulação de pedestres. Pode passar o próximo. Mais uma das intervenções que a gente aponta aí. Pode passar. É bem interessante esse do Parque Ticoatira, né? Então, tem um conceito novo aqui, porque além dele ser uma área em que tem aí embaixo um reservatório enorme, né? Ele também requalificou um parque, um centro esportivo que tem lá na região. E é uma área de convivência com as inundações, né? Então, mesmo quando inunda, essas áreas estão, a construção ela está protegida e a população tem rotas de fuga, né? Esse é um conceito importante de convivência com a cheia, não muito aplicado aqui ainda no Brasil, mas que na Europa e nos Estados Unidos isso é amplamente utilizado. A gente sabe que a solução dos problemas da drenagem, eles vão levar muitos anos para acontecer, né? Então, a construção de reservatórios, o número de reservatórios a serem construídos, o investimento a ser feito, nós estamos falando de décadas, muitas décadas, até a gente resolver. E até lá, o que a gente faz? Então, por que não fazermos intervenções que sejam mais resilientes aos fenômenos mais severos de chuva, né? Esse parque, ele se utiliza muito bem desse conceito, tá bom? Pode passar o próximo. Então, veja que ele tem o córrego ali do lado, e ele tem área de convivência elevada, mas também tem as rotas de fuga em caso de necessidade. É claro que isso também sempre deve estar ligado, muito bem conectado com sistemas de alerta, né? E hoje nós temos um bom sistema de alerta em São Paulo, e é só por isso que a gente consegue propor esse tipo de intervenção, né? Porque o nosso sistema de alerta, o CGE, funciona 24 horas por dia, o ano inteiro. Então, em qualquer intervenção, qualquer chuva mais que possa gerar qualquer tipo de problema no local, a população será alertada, o local será bloqueado, então, sem risco nenhum para a população. Pode passar o próximo. Então, vejam aí, num dia de muita chuva, né, essa área toda alagada, mas as construções elas estão fora da cota de inundação, tá? Então, a gente fez um estudo da cota máxima de inundação para período de retorno de 100 anos e colocamos as construções acima dessa cota, né? Então, isso dá uma proteção bastante grande, e ainda assim, mesmo com essa chuva mais severa, de período de retorno de 100 anos, ainda assim a população tem rota de fuga. Tá? Pode passar próximo, por favor. Nós já estamos chegando no fim. Também, canalizações de córregos,
né, são extremamente importantes, e a gente sabe que quando a gente faz canalizações, né, a gente também analisa a questão, bom, faço a canalização e a jusante, o que vai acontecer? Né? Então, é muito importante que se tenha a clareza de que tudo isso foi estudado. Em locais em que nós fizemos a canalização, que isso acelera o fluxo da água, nós estamos propondo que a água que está indo a jusante, ela tem um local apropriado para ser absorvida, ou então a gente está propondo um reservatório de detenção a montante para que essa canalização não prejudique as construções da jusante. Tá bom? Pode passar. Então, a gente olhar também aí essa questão de como essa intervenção vai ficar, dando uma cara um pouco mais bonita para essa intervenção. Pode passar próximo. Aqui eu queria chamar a atenção para uma obra, destacar uma das obras aqui dentre as 56, que é a elevação do lago, a elevação do muro de contenção do lago do Ibirapuera. A gente sabe que aquela região do Ibirapuera, a bacia do Córrego Sapateiro, ela tem problemas sérios de inundação. Né? Então, existe aí alguns projetos em que nós avaliamos, e nós gostamos muito do projeto que é o alteamento do muro, da elevação do muro de contenção do lago. Numa primeira etapa, nós vamos fazer uma elevação pequena, mas que já daria um ganho de volume de quase 200 mil metros cúbicos. Né? E numa segunda etapa, a etapa final, nós ganharíamos mais 400 mil metros cúbicos, somando num total de quase 600 mil metros cúbicos. A importância dessa obra, que é uma obra relativamente barata de se fazer, ela substitui a necessidade de construção da ampliação das galerias ali na Juscelino Kubitschek. Imaginem isso. Então, uma obra contra a outra. Então, aqui eu elevo um pouco o entorno do lago, faço um muro de contenção, ganho reservação no lago do Ibirapuera, e há que se dizer também que é uma água limpa, não é uma água suja. Tá? A bacia do Sapateiro é uma bacia já muito bem saneada. Então, a gente ganha um volume enorme e deixa de fazer, por outro lado, uma obra que seria caríssima, né? Com um custo urbano enorme, porque você vai parar a Juscelino Kubitschek por um bom tempo para construção da ampliação de galeria. Ou então a construção de um túnel, que seria muito mais caro. Né? Então, essa obra ficou ranqueada em 19º lugar, e que a gente queria só destacar a importância dela. Pode passar, por favor? Pode passar? Um videozinho. Vejam que o impacto no lago é muito pequeno, né? Então, uma obra muito boa. Pode passar, por favor? Então, os números do plano de ação. Vamos passar? Então, das 56 obras, 27 precisam de desapropriação. E aí a gente tem um resumo, né? Aquilo que já foi falado, né? O prefeito falou, a Antônia falou. A gente tem um custo total dessas obras de 4,6 bilhões, uma redução de manchas de 30% da mancha de alagamento da cidade, e a construção de reservatórios de mais de 4 milhões de metros cúbicos, né? 4 milhões e 300 mil metros cúbicos.
13 quilômetros de canalizações, de novas canalizações. Então, 26 subprefeituras contempladas com essas obras e uma previsão de se fazer isso até 2036. Pode passar? Então, um pouquinho mais dos números, né? Então, a quantidade de obras por modalidade de intervenção, né? E a média em que cada uma dessas intervenções, a média de cada tipo de intervenção atingiu. Então, a gente tem como o maior número de intervenções aí, de longe, né? É o de construção de novos reservatórios, mas também sempre pensando da forma que eu falei, né? Reservatórios que precisam de um tratamento paisagístico e que sejam obras agradáveis para a população. Então, a média de cada um desses tipos de intervenções. Então, vejam que o alteamento de ponte, ele muitas vezes se trata de uma obra barata, e com excelentes resultados. Por isso ele está aí tão bem pontuado, né? Uma média de 4,1 para essas questões. Pode passar, por favor? Bom, eu queria agradecer, então, a oportunidade, pedir para que os senhores consultem, então, o plano de ações no site da CIURB, né? Já está disponível lá. Convido também para que consultem os cadernos de bacias hidrográficas. Ele está na mesma página, tá? Se procurar por plano de ações da prefeitura, como é um item novo, talvez o Google não encontre, mas se procurar por cadernos de bacias hidrográficas, vai cair nessa página também, tá? Então aí vai encontrar os cadernos e o plano de ações. Ou então, o folder está sendo distribuído, o QR Code está aí que direciona para os cadernos e para o plano de ações. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez aqui a oportunidade de falarmos de um evento tão importante e muito em breve estaremos de volta para falar do lançamento dos cadernos. Bom. Agora eu vou convidar aqui o Garcia para... Os nossos agradecimentos pela apresentação, senhor Flávio, e também a engenheira Antônia. Nós vamos, neste momento, para aqueles que desejam, abrir perguntas para a plateia. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, levante uma das mãos e, se tiver, se for possível, por favor, se apresente de qual empresa é e, né, faça a sua pergunta direcionada aos nossos palestrantes. Se não, a gente já parte aqui para o encerramento do nosso evento. Ok? Agora sim. Convido então o secretário adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Garcia, para fazer aqui com os nossos palestrantes o encerramento deste que foi o lançamento do plano de ações, do plano diretor de drenagem da cidade de São Paulo. Bom dia. Falar um pouquinho antes do almoço, ou bem no horário do almoço, o pessoal já está com um pouco de fome, né? Mas vamos lá novamente. Bom dia. Agora sim. Agora eu me sinto um pouco mais animado, apesar de ontem ainda ter o meu Flamengo, né, degolado mais um, né? E aí, Lígia, toda vez que eu mando mensagem aí pro Vinícius, pro Murilo, São Paulinos eternos aqui dessa casa, eles não me respondem. Mas quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, agradecer a todos os nossos colegas de trabalho, das secretarias, da nossa secretaria, da CIURB, da SP Obras,
e também do CGE, que faz parte da CIUB, o pessoal acaba esquecendo um pouco do CGE. Quero também agradecer aqui a nossa anfitriã, a nossa doutora Lígia. É um prazer muito grande estar aqui novamente nessa casa, no qual eu sou conselheiro, estou licenciado para estar exercendo o cargo lá de secretário adjunto, mas me sinto aqui em casa, me sinto muito honrado de estar retornando aqui a essa casa, essa gloriosa casa, uma casa ampla, democrática, onde que a gente acaba fazendo todos os nossos debates aqui da engenharia e trazendo para a sociedade um pouco da nossa da nossa protagonismo da engenharia. Quero também agradecer aqui, em nome dos conselheiros que estão aqui, meu amigo, meu irmão Pedrão, um grande abraço. Quero agradecer o pessoal aqui do CREA, sempre gentil, sempre empenhado para a gente estar usando aqui o plenário, usando essa casa para poder utilizar e fazer essa discussão junto com a sociedade, junto com todos que estão envolvidos, né? Sejam o pessoal das contratadas, né, que nós internamente chamamos de parceiros. Vejo alguns projetistas aqui, grande abraço para todos. Vejo algumas pessoas aqui de obras aqui também que estão interessadas no nosso plano de drenagem, esse plano diretor, um plano maravilhoso que ficou. Vejo aqui também o pessoal da FGV que vem nos apoiando. Quero aí, professor Dr. Bento, externar essa minha agradecimento e essa saudação a todos que estão aqui presentes e falar um pouco mais desse plano de drenagem. O nosso plano, quando nós chegamos na CIUB, era fazer tudo. E aí, mensalmente, a gente chega uma demanda dentro da nossa secretaria de mais de 400 pedidos mês, de obras, de demandas, de necessidades, de expectativas, de anseios, de sonhos. Essas necessidades a gente começou a fazer o que nós montamos de wish list, né, Flávio, que nós denominamos, né? E de repente essas demandas estavam tão crescentes, que a gente falou, nós temos que fazer uma priorização. Lá atrás o Flávio e o Antônio falou, Marcos, você tá doido fazer uma priorização de tudo isso de obra, como é que a gente vai fazer isso aí, né? E aí a gente conversando, dialogando, e a gente chegou a 5 pontos fundamentais que a gente precisava ter, né? Era uma viabilidade técnica, uma viabilidade financeira, uma viabilidade ambiental, uma viabilidade social, uma viabilidade política, né? Isso foi no início e, de repente, uma grata surpresa, claro, não desmerecendo todo o mérito do pessoal da USP, pelo contrário, pessoal de excelência, me traz um plano maravilhoso como esse, um plano que nos enche de orgulho e nos traz aqui para a sociedade como paulistano uma visão que é um plano não de governo, mas um plano da população para a população, com todas as demandas que todos nos encaminharam e nos informaram das suas necessidades. Quero também aqui enaltecer a fala do nosso prefeito, Ricardo Nunes, que nos deu a missão de fazer essa transformação na cidade. Essa transformação no ouvir, essa transformação no escutar. Diz ele, Lígia, que quem ouve mais erra menos. E a gente está tentando fazer isso, escutar mais e errar menos. Claro que a gente não é infalível, a gente vai ter erros, assim como o nosso plano é um plano inicial, é a primeira edição, estaremos revisando ele periodicamente. Vocês querem anual, eu já falei que eu quero semestral, né? Acho que semestralmente a gente vai ter que fazer essa revisão para montar esse plano diretor, semestralmente com os lançamentos dos nossos cadernos. Os nossos cadernos, aí eu quero fazer esse parênteses, nossos cadernos de drenagem é uma coisa muito fantástica. Antigamente a gente tinha na cidade de São Paulo para fazer esses reservatórios, esses piscinões. Chovia quanto? Chegou nesse nível aqui.
Então é mais ou menos tanto de volume que a gente precisa de reservação para a gente não ter mais alagamento. Hoje não. Hoje a gente tem várias ponderações que são colocadas dentro desses cadernos, dentre eles o índice de vulnerabilidade social, que é muito importante, e eu saio com um modelo matemático. Então, matematicamente, uma forma grande lá, bonita, eu tenho dentro dos nossos sistemas, juntamente com o nosso CGE, que eu acho que eu vi o Hassan aqui. Hassan, um grande abraço, irmão. Eles saem com esse modelo matemático que, conforme a chuva cair naquele local, a gente já sabe qual é a mancha de alagamento que vai ocorrer na cidade. Então, com isso, eu dei outro desafio para eles. O prefeito vai nos dando desafio, a gente vai repassando os desafios para a nossa equipe, né, para o nosso time. E demos um desafio que até o final de 2024 a gente tenha aqui na cidade de São Paulo 100% das nossas bacias, todas elas mapeadas e modeladas matematicamente para a gente resolver o problema de alagamento da cidade. 2 problemas principais que a gente elencou lá atrás é o Engabaú, que todos já sabem, o túnel João Paulo II, né, quando alaga ali a 9 de julho, alaga toda aquela região, e é uma região do CEAGESP. E muita gente, há quanto tempo já tem esses alagamentos, quanto tempo tem essas demandas da sociedade. Isso era mais proeminente e a gente coloca num critério de avaliação e a gente vê quais são realmente as necessidades e as prioridades que a gente tem que adotar aqui perante a Secretaria. Claro que, quando a gente chegou, a única maneira de planejamento que nós tínhamos eram os contratos em andamento, e aí um belo trabalho do pessoal da Defesa Civil, e quando a gente chegou, se caracterizou quase 13 mil moradias em R4, né? A cidade dividida em 4 tipos de riscos pela Defesa Civil. Nossos colegas da Defesa Civil estão aí. Um abraço lá à secretária Elza e toda a equipe. Onde que o R4 é o maior risco. É um risco que leva à vida. Um risco iminente que a gente possa ter de risco de vida. E a gente falou, a gente não pode conviver com esse tipo de risco. A gente não pode, nós precisamos tomar ações pontuais para minimizar, mitigar esses riscos. E aí é onde que nós começamos a ter as nossas ações emergenciais, juntamente com todos os nossos técnicos, nossos professores e doutores que realmente estão à frente, que assinam os laudos técnicos, juntamente com o pessoal da Defesa Civil, juntamente com a subprefeitura, juntamente com as lideranças dos locais, a gente acaba decretando essas emergências e acabamos atuando nesse ponto para eliminar esses riscos. E, graças a Deus, o ano passado foi um dos primeiros anos que tivemos, se não me engano, uma única morte na cidade de São Paulo, na época das chuvas de verão de 2021 para 2022. Isso foi um trabalho muito bem elaborado, muito bem estruturado, para que tudo isso acontecesse e a gente não tivesse nenhum tipo de morte, como a gente acabou acontecendo aqui nas cidades lindeiras da cidade de São Paulo. Por fim, né, eu quero agradecer um outro desafio que eu tinha colocado, né, de a gente trazer para dentro desses cadernos nossos umas ferramentas de ESG, né, que a gente comenta tanto, a gente discute tanto. Falamos, nós temos que fazer ações pioneiras de inovação, ações disruptivas. A secretaria era chamada de uma secretaria cinza. Eu falei, eu não quero mais ser chamado de secretaria cinza, eu não quero mais que a nossa secretaria seja colocado como fazendo cicatrizes na cidade, né, para o urbanista, para os arquitetos. Eu falei, nós temos que dar um passo além. Se nós fazemos isso, nós temos que fazer alguma coisa diferente. E quando eles vieram com todas essas ideias, que aí vocês vão ver dentro dos cadernos, que nos enche de orgulho, a quantidade de ações que são feitas na área ambiental dentro desses cadernos,
é fantástico, é maravilhoso. Convido a todos para que conheçam os cadernos. Estão lá no nosso site, está na nossa página, está disponível para todos gratuitamente. E isso eu queria fazer esse agradecimento, o Flávio, levo para o nosso pessoal lá da USP, que isso ficou assim maravilhoso, como essa apresentação aí que você mostrou nessa intervenção. E por fim, agora para encerrar, né, o pessoal já está com fome, eu sou um cara do interior, e no interior a gente fala que água é vida, água é prosperidade. E isso a gente vai trazer para São Paulo. Obrigado a todos, tenham um bom dia, boa semana, fiquem todos com Deus. Obrigado. Senhoras e senhores, ao encerrarmos esta cerimônia e este evento de lançamento das ações prioritárias do Plano Diretor de Drenagem do município, nós gostaríamos de agradecer à presidente do CREA São Paulo em exercício, a engenheira Lígia Marta Mackey. Obrigado mais uma vez por todo o apoio e também aos secretários aqui presentes que ficaram conosco até o final, Marcos Monteiro, nosso secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, e também o secretário Marcos Garcia, secretário adjunto municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. A todos que estiveram conosco, o nosso agradecimento, àqueles que estão aqui presentes e também na transmissão ao vivo feita pelo canal do YouTube da CIURB. Nosso, mais uma vez, muito obrigado. Tenham todos um ótimo dia.